Muitas vezes as empresas acabam emitindo a CAT com medo de uma represária, do MPT, de alguma fiscalização, do enquadramento do INSS, uma multa, porque demorou em emitir a CAT. Mas é importante observar o seguinte, mesmo algumas portarias do INSS, por exemplo, que dizem que tem que ser emitida a CAT, mesmo por suspeita de acidente do trabalho, elas não devem prevalecer sobre o artigo 22 da Lei 8.213. Essas portarias, elas não podem inovar, por isso entendemos que elas são ilegais. Então, não pode uma portaria, uma norma infralegal, se sobrepor ao que diz o artigo de uma lei, que justamente vem tratando já desse assunto, que só deve ser emitida a CAT para comunicar o acidente do trabalho. E no nosso caso, por exemplo, a doença ocupacional que se equipara a acidente do trabalho. É importante observarmos, por exemplo, o artigo 23 da Lei 8.213, que ele diz assim: considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico. Então é muito importante observar isso. Muitas vezes o empregado ele foi encaminhado para uma unidade médica, ou nem mesmo o médico ou a empresa, seus gestores, têm a certeza de que aquilo se trata de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Então a empresa pode esperar o momento correto que ela tiver a certeza do diagnóstico para poder emitir a CAT. Então o prazo que diz o artigo 22 com relação à emissão da CAT só vai correr a partir do momento que existe a confirmação do diagnóstico. Então a empresa teve a confirmação do diagnóstico, é um acidente de trabalho ou é uma doença realmente ocupacional equiparada a acidente de trabalho, a partir daí ela vai ter a obrigação de emitir a CAT, contando a partir do diagnóstico. Outra dúvida que surge muito é com relação ao artigo 169 da CLT, que ele diz assim: será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais do trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho. No caso aqui, o que tem pegado muito é a questão comprovadas ou objeto de suspeita. Então, muitas empresas acabam emitindo a CAT porque a CLT, no artigo 169, diz que em caso de suspeita deve-se emitir a CAT. Mas é importante nós observarmos o seguinte: esse artigo 169 da CLT, ele foi trazido por uma lei ordinária anterior à Lei 8.213. Ou seja, entendemos que tacitamente ele foi revogado pela Lei 8.213. E para aqueles que ainda entendem e insistem que não foi revogado esse artigo, nós observamos o seguinte: um outro entendimento que diz, é só observarmos que este artigo 169 está inserido na seção das medidas preventivas de medicina do trabalho, dentro do capítulo 5, que diz da segurança e medicina do trabalho, dentro da CLT. Ou seja, é um artigo direcionado para a atuação do médico do trabalho. Então, para quem ainda insistir em entender que esse artigo deve prevalecer, que ele está em vigor, nós orientamos que ele deve ser aplicado apenas pelo médico do trabalho. Então, se o médico do trabalho ele tem alguma suspeita, ele não tem confirmação, mas ele suspeita de que aquela enfermidade daquele empregado deve ser equiparada a acidente do trabalho, ele pode emitir a CAT nesse momento, justificando na CAT por que ele suspeita. Isso é muito importante, que o médico vai justificar com meios técnicos da medicina por que ele entende que aquela CAT deveria estar sendo emitida naquele momento. Tá ok? Vamos para o nosso próximo tópico, o nexo técnico epidemiológico. É uma outra forma objetiva, além da CAT, em que o INSS verifica na hora que vai conceder
o benefício ao segurado, nós veremos os benefícios a seguir, se esse benefício deve ou não ser emitido como acidentário. Então, o primeiro objetivo, a primeira característica que é objetiva que ele analisa é a emissão da CAT. Se tem a CAT, ele não vai discutir, foi acidentário, a empresa está declarando isso. Outra forma que o INSS usa é o nexo técnico epidemiológico. Nós não vamos adentrar muito profundamente sobre a NTEP aqui, devido ao nosso tempo, mas a NTEP ela é utilizada para poder possibilitar ao INSS identificar, através de meios estatísticos, se aquela doença a que está submetida o segurado, ela é comum naquele tipo de atividade. Então, existe uma relação na lei, que é trazida pela Lei 1203, a perícia médica ela vai analisar se essa doença, se essa atividade está relacionada uma com a outra. Então, é muito importante na hora, por exemplo, a empresa poder questionar, e o próprio empregado também, ele vai poder questionar essa validade da aplicação da NTEP, do nexo técnico epidemiológico, juntamente com a aplicação da CAT. Então, o empregado, por exemplo, ele pode questionar junto ao INSS quando o benefício dele de auxílio-doença foi emitido previdenciário e não acidentário, porque poderá garantir a ele uma estabilidade após a alta. Se ele receber auxílio-doença acidentário, ele vai receber após a alta uma estabilidade garantida por lei de um ano após a alta previdenciária que vai voltar à empresa. E a empresa, por sua vez, ela tem o interesse de questionar para que ele não tenha essa estabilidade posteriormente, para que o empregado não venha entrar com ações contra a empresa por essa doença ocupacional que ele adquiriu. Então, a empresa, muitas vezes, ela vai querer provar administrativamente que não há esse nexo técnico epidemiológico com a enfermidade e que também não há a emissão da CAT, que ela não emitiu, ou se emitiu, ela vai querer reverter, dizer que foi por engano. É possível, muitas vezes, com o auxílio de um advogado previdenciarista, empresarial, que entenda do assunto, ele reverter essa situação administrativamente. Às vezes o INSS não vai acatar, então cabe ao advogado, cabe à empresa com sua assessoria jurídica discutir esse assunto juridicamente, né? Mas é muito importante que, mesmo no administrativo, a empresa já questione a aplicação da NTEP e a validade da CAT, que muitas vezes pode ter sido emitida erroneamente. Então, assim que a empresa emite o seu questionamento, que ela recorre administrativamente, toda essa aplicação ela é suspensa. Então, a empresa vai poder discutir isso e tem a aplicação suspensa com relação a o benefício ser reconhecido ou não como acidentário. Isso é muito importante. Vamos para os benefícios previdenciários inerentes com consequência à doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. O primeiro deles é o famoso auxílio-doença, que hoje, após a reforma da Previdência, ele tem uma nova nomenclatura, ele vem a ser chamado de auxílio de benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e ele é concedido sempre que o segurado, o empregado, adquiriu a doença ocupacional e foi equiparado a acidente de trabalho, como nós já falamos, e esse benefício ele vai ser reconhecido como acidentário, nesse nosso exemplo, como equiparado a acidente de trabalho. Após a alta, como eu já comentei, ele vai ter um ano de estabilidade no emprego. Então, a empresa não poderá demitir esse empregado. É muito importante observar também que é necessário ter carência de 12 meses, de 12 contribuições para ter direito ao auxílio-doença normal. Quando se tratar de auxílio-doença acidentário,
essa carência não vai ser exigida. Então, é muito importante se atentar para isso também. Muitas vezes o segurado ele sofre um acidente ou está com uma doença ocupacional, pode ser equiparado a acidente de trabalho, é encaminhado para o INSS e tem o benefício de auxílio-doença negado. Por quê? Porque ele não tem as 12 contribuições que a carência é necessária. Mas quando você consegue comprovar que a origem é uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, você consegue eliminar essa carência e ele deve ter o benefício concedido. Isso é muito importante. Outro benefício que muitas vezes o segurado vem a receber é a aposentadoria por invalidez, que também tem uma nova nomenclatura, agora é chamada de benefício por incapacidade permanente, e insuscetível também de recuperação, insuscetível de qualquer reabilitação profissional. Nesses casos, ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Da mesma forma, a aposentadoria por invalidez acidentária, ela não tem a carência, como nós vimos no benefício de auxílio-doença. O benefício, por último, que nós veremos, é o auxílio-acidente. É muito interessante observarmos que o auxílio-acidente, ele não tem característica de substituir o salário, mas ele tem uma característica indenizatória, ou seja, você pode receber o auxílio-acidente mesmo quando volta a trabalhar. Então, o auxílio-acidente ele vai ser concedido sempre que, após a enfermidade, após o acidente, ou no nosso caso aqui, após a confirmada doença ocupacional, reconhecida como equiparada a acidente de trabalho, ele ficar com alguma sequela. Por exemplo, o empregado foi afastado do trabalho por causa de uma LER, uma síndrome do túnel do carpo muito forte que o impedia de exercer sua atividade habitual. Após a alta, o INSS verificando que ele teve uma sequela, ele pode voltar a trabalhar, mas ele não exerce as mesmas funções com a mesma facilidade de antes. Então, ele deve ter concedido pelo INSS o auxílio acidente. Agora, não é necessário que o auxílio acidente seja sempre precedido de um auxílio doença. Ele pode ser requerido mesmo que não tenha ficado afastado pela Previdência recebendo auxílio doença acidentário. Agora, é importante observar o seguinte, ele não pode receber auxílio acidente enquanto ele estiver de auxílio doença pela mesma causa, pela mesma enfermidade que gerou aquela sequela. Isso é muito importante observar. Outra característica é que o auxílio acidente, ele é 50% do valor que aquele empregado receberia caso estivesse recebendo sua aposentadoria por invalidez. Ok? Mais uma característica, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Como ele tem uma característica indenizatória, natureza indenizatória, ele pode ser sim inferior ao salário mínimo. Beleza? Bom, nosso tempo está se esgotando, vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez o convite da Tatiana Fiore, minha amiga. Foi uma honra estar participando desse colóquio. Até a próxima!